Então, eu vou estar respondendo aqui o que foi dito aqui pelo uma pessoa nos meus comentários, os comentários lá do YouTube, né? Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. E essas mesmas pessoas que a Bíblia se refere já não estão entre nós há 2000 anos. Então seria a Bíblia só um livro qualquer, escrito por homens? Seria o cristianismo uma religião mal feita? Ou seria Deus mentiroso? Vamos lá então. O versículo anterior diz: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só. A gente tem que entender que muitas vezes Jesus, as palavras do Antigo Testamento eram muito mal interpretadas, né? Um exemplo disso é quando as pessoas diziam que Jesus era filho de Davi. E Jesus mostrou para eles que parece que eles não entendiam, né, muito bem o que estava sendo falado por eles. Lá em Mateus 22, 44, Jesus fala assim: quem vocês pensam que o Messias é filho? O Cristo, né? Eles falam de Davi. Aí Jesus fala: mas como Davi, pelo Espírito, lhe chamou de Senhor? Aí Jesus cita o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, ali havia mais uma revelação que os judeus não sabiam. Que o filho de Davi ali, ele é Senhor de Davi. Ele está desde os tempos da eternidade. Então, muitas vezes, as interpretações que nós temos, a gente se esquece de algumas informações que estão ocultas ali. Inclusive, só o Salmo 110 parece relatar isso, né? E eles não se deram conta. Por que Davi chamou o Messias de Senhor? Se o texto está dizendo: disse Adonai ao meu Adoni, disse o Deus Todo-Poderoso, no hebraico, ao meu Adoni. Ou seja, disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que eles não perceberam que haviam dois senhores ali, né? Então, Jesus chamou, em Mateus 22, 44, Jesus chama atenção para esse texto, que está totalmente aplicado ao Messias. Se você ver mais abaixo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. É o título do Messias. Não tem ninguém nesse mundo que tenha esse título, até porque a morte e a ressurreição de Cristo, ela dá a capacidade para ele interceder para sempre por nós, como sumo sacerdote eterno e o único mediador entre Deus e o homem. Tá? Aí você me pega um texto cru assim. É verdade, eu vou dizer que alguns aqui há, né? Dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, olha o que Jesus está falando. Jesus falou, primeiro no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, quando essa vinda aqui, que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, é a vinda final, que não se tratava naquele momento disso, tá? Você tem questões que ocorreram, por exemplo, na época de Cristo, ele profetizou a destruição do templo e ele apontava que aquela destruição do templo que foi feito pelo Tito Vespasiano, né, ela seria um cumprimento da profecia de Daniel, né? Ele diz assim que o homem da iniquidade é o qual profetizou Daniel, entendeu? E ele fala isso exatamente após falar sobre profetizar que o templo seria destruído. O templo, aquilo que era de mais importante para o povo judeu, porque ali era a casa do tesouro, onde todo o sistema de dízimo, de todo o sistema religioso estava concentrado naquele templo. Pessoas vinham de todos os cantos do mundo para fazer sacrifícios ali e adorar ali. E esse mesmo lugar ali onde Jesus se irritou, né, cumprindo uma profecia que dizia que a ira do Senhor lhe consumiria o ventre, o zelo da sua casa, da casa do Senhor, lhe consumiria o ventre. Então aquela revolta de Jesus já estava profetizada, e ele derruba ali a mesa dos cambistas, porque ele viu toda uma situação que era insuportável, o que estava acontecendo ali, tá? Foi um ato de indignação,
contra aquela hipocrisia, aquela ganância, que tudo que estava imundo que estava acontecendo ali. Porque se o sistema religioso está podre, imagina o restante. Né? E aí a gente vai ver todo o restante. Aí Jesus fala do Corban, uma treta que os caras não queriam cuidar dos seus próprios pais na velhice, aí eles faziam um acordo. Aí tinha a questão do casamento, divorciava-se por qualquer motivo, repudiava a mulher, mandava embora, não dava carta de divórcio e deixava a vida da mulher no vento, a mulher não podia voltar para sua família, que às vezes os pais já tinham morrido. E aí a pessoa poderia até cair para a prostituição. E ali você tem uma série de problemas muito ruins. Órfãos e viúvas já não receberiam mais recursos do templo, que era a destinação do dízimo. Então tudo bagunçado. Quando Deus viu isso, acabou o quê? Vou destruir isso aqui. Não vou ficar com esse templo aqui e vocês me oferecendo sacrifício de hipocrisia. O povo vinha na sua sinceridade. Olha que coisa interessante. Por isso que eu falo, quando você falar de igreja, o povo é a igreja. O povo não tem culpa. Quem tem culpa são as autoridades. Hoje em dia, se você pedir uma ajuda à igreja, tem igreja que não gosta de ajudar. Não falo a igreja, o corpo, as pessoas, os membros. As lideranças não gostam de ajudar. Por quê? Porque se essas lideranças só visam dinheiro, elas não estão ali para fazer nada pelo próximo, elas estão fazer por eles, estão para fazer por eles. Mas o corpo, as pessoas ali, elas que se locomovem e mantêm a igreja verdadeira, tá? Então, quando você falar de uma igreja, tome cuidado, porque você está falando, você tem que saber discernir isso, que aqueles... É a mesma coisa da época de Cristo. As autoridades estão corrompidas, mas o povo está de coração sincero. O cara chegava ali com uma pombinha para sacrificar, de acordo com a lei, com o zelo dele pela lei de Deus, né? Piedosamente, chegava ali e havia o comércio. Então ele não tinha culpa. Então acho que Deus vai culpar tudo. Só que acontece o seguinte: na situação da época daquela época, é a mesma coisa de hoje em alguns aspectos. Se o seu presidente arrumar uma encrenca contra o país, são os nossos filhos mais novos, os nossos jovens, que vão morrer na guerra. Esse é o resultado das coisas que aconteceram em Israel. Quando as autoridades judaicas começaram a errar, começaram a se voltar contra o povo romano, né, e ter confusões, porque eles não aceitavam aquilo tudo, não havia profeta conduzindo eles ali mais. E ali eles tomavam por conta própria as atitudes, né, de acordo com as suas vontades, né. E a gente sabe que todo mundo que estiver no poder pode fazer mal ao povo, tanto religiosos como não religiosos. Então, tipo assim, não importava muito quem vencesse a guerra, porque a gente tem situações históricas que a religião matou mais do que se fosse o povo ímpio no poder. E você tem situações em que o ímpio está no poder e as coisas andam. As únicas dificuldades que às vezes a pessoa tem é financeira, né? Exploração financeira. Mas em questão de morte, de guerras, não. Porque eles colocam logo uma forma de morte tão forte que as pessoas ficam com medo até de se meter com eles, né? Então, existem formas e formas de justiças, né, que equilibram esse universo. Aí você tem aqui, voltando ao texto aqui, em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se esse texto estivesse só cru aqui, você não ia entender. Mas quando você passa para o próximo versículo, aqui, ó, você vai continuar, porque isso aqui é uma carta, né? Mateus 17. Olha o que acontece aqui, uma coisa que não aconteceu em outro lugar. Aí diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe se apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isso daqui foi depois que Jesus falou aquelas palavras. Que alguns que estão aqui, né, não passariam pela morte sem ver o Filho do Homem no seu reino. Aqui, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, aqui, naquele momento ali, que de maneira nenhuma passarão pela morte,
até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí, 6 dias depois, ele toma consigo Pedro. As pessoas não lêem o restante, entendeu? E leva em particular a um alto monte, né, que era essa forma como Moisés se encontrava lá com Deus, e transfigurou-se, foi transfigurado, né, do grego metamorfo. Transformar-se em outra forma, transmutar, transfigurar. Cristo teve sua aparência transformada e brilhava com um brilho divino no monte da transfiguração. Na transfiguração, registrado nos evangelhos sinópticos, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte e lá sua aparência foi alterada, revelando sua glória divina. Esse evento significativo, pois mostra a verdadeira natureza de Jesus como Filho de Deus. A transfiguração também simboliza a transformação espiritual que os crentes experimentarão ao se tornarem mais semelhantes a Cristo. Então aqui aconteceu como se fosse um portal, uma conexão entre o mundo espiritual que Jesus ele tinha essa condição porque ele nunca pecou, então ele poderia fazer isso, e aparecem quem? Moisés e Elias. E aonde estão Moisés e Elias? No outro reino, no reino pertencente a Cristo. Moisés e Elias não se conheceram em vida aqui na Terra. Eles são de épocas totalmente distintas. Moisés é lá do início da Bíblia, né? 400 anos depois de Abraão surge Moisés ali com a lei. Então, você percebe que houve uma situação que aparentemente dá a entender que significaria aquilo que Jesus estava falando. Tá? Por quê? Porque você lendo o restante da Bíblia, você vai entender que Jesus não volta, senão, a última volta dele, senão não volta não volta de maneira sobrenatural com seus anjos, cumprindo aquela profecia, né, que está ali, que ele viria com seus anjos. Eles não voltam se não for na época do anticristo. Porque lá na frente você vai ter revelações do Apocalipse. Essas revelações, elas eram para o povo judeu. O povo judeu que era para estar nos transmitindo isso. Jesus na sinagoga disse, muitos de vocês sabem que eu sou o Messias, mas não me confessam por medo de perder o seu lugar na sinagoga. Vocês sabem, ou seja, ali estava diante deles o Messias, cumprindo profecias, se eles examinassem, iam ver. O Salmo 22, eles iam ver Jesus sendo transpassado, que Jesus ia morrer da mesma forma. Tanto os judeus aceitando ele ou não. Ele ia morrer crucificado. Ele tinha que se fazer maldição por nós, entende? De repente não precisaria dele ser traído por um amigo. Isso só ocorreu porque a profecia lá atrás foi uma visão do futuro que Deus deu ao profeta lá atrás. Mas não necessariamente seria assim. Jesus tinha que se fazer maldição por nós. E ele só consegue isso crucificado. Por quê? Porque tinha uma lei dizendo que maldito aquele que fosse preso no madeiro. Então ele, por ele não ter pecado, não tinha como ele mesmo se tornar maldição sem que fosse... Porque o pecado é transgressão da lei. Se ali está dizendo que é maldito o que está preso na cruz, ainda que o cara fosse do bem, ele estaria transgredindo ali. Ali ele leva os nossos pecados. No Salmo 22 você tem: transpassaram minhas mãos os meus pés, repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo no mesmo Salmo. Tudo no mesmo Salmo de Davi. Um salmo profético inspirado totalmente em Cristo ali nessas partes. Então você percebe uma ocorrência 900 anos antes de Cristo, uma profecia que tem 3 eventos da crucificação no mesmo versículo, no mesmo salmo, que é um salmo de Davi. Então, você percebe que algumas coisas as pessoas não compreendem o que Jesus está falando. Porque essa vinda aqui que Jesus está falando não é a vinda dele nas nuvens. Ele fala um assunto antes, né? Ele fala um assunto antes e depois ele fala outro. Porque o Filho do Homem há de vir, né, na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Ponto. Ele fala uma coisa. Em verdade, vos digo, ou seja, eu afirmo a vocês, que alguns há aqui do que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até ver o Filho do Homem no seu reino. No seu reino. Olha só, primeiro ele fala de vir na glória, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai.
e não havia sido glorificado. Depois ele fala, viu o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, lá onde está Moisés e Elias, continua sendo o reino dele. Ele não perdeu, ele já tinha um reino, entende? Ele já tinha um reino. Você vê que quando Jesus ele passa pela morte, ele não me detém porque ainda não subi para o meu Pai, mas diga aos meus irmãos que subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele fala assim, Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Ele já tinha um reino. Aonde Moisés e Elias estão é de quem? É dele. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, a interpretação do que as pessoas estão dizendo não estão entendendo é essa. Vocês vão ver agora o Filho do Homem, alguns dos que aqui estão vão ver o Filho do Homem no seu reino. Não é na sua glória. Em nenhum momento ele diz que está vindo com as nuvens, com os anjos. Ele fala um texto primeiro, depois ele fala outra coisa. Em verdade, eu vos afirmo. Ou seja, ele fala coisas como os profetas falavam, profecias que podem ser para agora, para um tempo de perto, para um tempo futuro. Tudo na mesma fala do profeta. Se você entender as profecias lá, Miqueias 5, o Cristo vai ter que vir de Belém e Efrata. Não tem condição de um Messias nascer hoje se não fosse por essa cidade, que já foram destruídas desde o primeiro século. Então, a não ser que nasça em Belém do Pará, não vai ter justificativa aí, né? Alguém vai ter que inventar uma história para esse Messias nascer, já que não aceitam o nosso Messias. Então, na mesma profecia você tem lá Deus entrando em juízo com Israel, porque Israel confiou mais no poder bélico do que em Deus. Aí você não entende que profecia é aquela e que a área da história tá, entendeu? Então a profecia não segue assim, tudo de uma vez. Ela pode ser uma palavra de uma coisa, Jesus está falando de uma coisa, Jesus está falando de outra. Você vê isso também quando vai falar da destruição do final, né? Que vai ter guerras e rumores de guerra, aí fala, não fique assustado, que ainda não, o fim não está próximo quando isso acontecer. Aí ele começa a falar que vai haver águas, os homens desmaiarão pelas coisas que vão sobreviver à terra, porque eles vão desmaiar pelo bramido do mar. Os estrondos do mar, as coisas que vão acontecer aqui, as catástrofes, serão terrivelmente grandes, a ponto dos homens desmaiarem de pavor, porque estão vendo que a ciência perdeu o controle de tudo, a ciência já não sabe explicar mais nada, e o mundo ficou totalmente descontrolado. Essa é a realidade. Isso é simples de entender. Aí você tem o que os judeus deveriam estar ensinando para a gente, né? Só que eles, por não entender o Apocalipse, eles perderam a última revelação. Eles perderam o Messias, eles perderam o poder do Espírito Santo, que não vem sobre eles, só vem pela pregação da fé, né? Eles perderam o poder do nome de Jesus sobre enfermidade, eles perderam o perdão do pecado, não pelas obras, mas eles perderam uma série de coisas, porque o ministério de Cristo ele é um pacto baseado em melhores promessas. Aqui Jesus muda totalmente. É como está acontecendo hoje no mundo quântico, né? A tecnologia dos computadores está mudando de componentes eletrônicos, não tá avançando, está mudando para conexões de microfibra, né? De fibra ótica, né? De fibra ótica dentro dos chips, dos processadores. A conexão agora é pela luz, né? Não vai ter mais componente eletrônico fazendo essa condução, vai ser mais rápido. Então, é exatamente essa a mudança que Jesus fez, foi num pacto de melhor conserto. Aí, você no Novo Testamento, você tem os fariseus não sabem nada sobre demônios, eles chamam Jesus de filho de Beelzebub, aí Jesus fala, se chama o dono da casa assim, imagina como vão chamar os seus criados. Eles atuam a manifestação do Espírito Santo, as curas, os milagres, as libertações, a Jesus fazendo aquilo pela eficácia de Beelzebub, que é um nome que eles inventaram para Satanás, né? Aí no Apocalipse você tem revelação de quem é Satanás. Satanás é o diabo, que é a antiga serpente lá do Éden. Aí fala de uma guerra entre Satanás e seus anjos, e Miguel e seus anjos. A fala de uma batalha no céu, né? Fala que o dragão com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, que é de onde a gente tira a ideia de que Satanás, quando caiu com 1/3 dos anjos do céu, porque o dragão ali é Satanás, o diabo,
a serpente a antiga serpente. Então o texto é totalmente traduzido, explicando. Por que ele explica isso? Porque quando Jesus veio, os judeus ainda não entendiam como é que era a questão de libertação. Eles sabiam que a pessoa estava endemoniada, sabiam, mas eles não sabiam o que fazer. Né? Algumas pessoas dizem que buscava ali o nome de Deus e tal, mas quando a gente vê a narrativa bíblica ali, a gente vê que na época de Davi, Davi tocava a harpa para poder Saul ficar mais calmo, porque Saul estava atormentado por espíritos. Então a harpa, os cânticos de Davi ali conseguia acalmar Saul. Mas você não vê libertações, né? Não tinha um nome, e o nome de Jesus se tornou o nome acima de todo nome. Então esse nome foi doado. O nome Jesus o que está sendo exaltado aqui na terra foi o nome de Jesus. Um nome que está acima de todo nome. Por isso que está dizendo ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ué, mas Jesus não é o Filho de Deus? Ele precisa que ele seja exaltado? Não, você não está entendendo, ele já é exaltado. Mas o nome dele é o que a gente precisa aqui na Terra. Ele deixou esse nome, ele exaltou esse nome para que a gente tivesse um nome acima de todo nome, para a gente, quando usasse, esse nome tivesse autoridade. É isso que eu entendo, tá? Aqui já é um ponto de vista pelo que eu raciocino ali. E aí Jesus, quando ele é glorificado, agora ele tem na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando ele é profetizado em Isaías, ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é príncipe. Ele agora é rei. Aí ele fala assim: ao que vencesse, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Deus o exaltou e o colocou ao lado dele, reinando, digno. Ele é Pai da eternidade, por quê? Porque ele que traz a vida eterna. Sem Jesus, a gente estaria fadado a não ter mais vida eterna. Você lembra que quando Adão saiu, foi expulso do Éden, o anjo teve que ficar ali para não permitir ele comer da árvore da vida, que estava também lá no jardim, para que ele não vivesse eternamente nesse mundo sofredor, atormentado pelo mal, né? Então já havia um propósito de futuro. E Deus foi mal com Adão? Não. Adão viveu 930 anos, era dono da terra, namorou pra caramba com Eva, teve um montão de filho, teve decepções de um filho matar o outro, um filho mais velho matar o outro, mas ele era dono de tudo, né? Viveu 930 anos. Você vive 100 aí na pindaíba, ainda tá feliz? Tá rindo por causa de um copo de pinga? Um copinho de café te deixa feliz? Então, tipo assim, Adão viveu bem. Entendeu? Deus amaldiçoou, a ira de Deus veio sobre a terra. Isso eu ouvi esses dias, realmente. A maldição, ao invés de cair no homem, caiu na terra. Então a terra passou a não produzir mais, a ter sacrifícios para se plantar e se colher. Ou seja, a terra ela era de uma forma tão abundante e passou a ter dificuldade, né? Que às vezes causa brigas e fome e tal. Mas a ira de Deus não caiu sobre o homem diretamente. Maldita é a terra por vossa causa. A terra caiu na terra. Os filhos de Adão nasceram. Muitos foram abençoados por Deus. Um foi arrebatado, né? O Enoque lá foi arrebatado por Deus. Ou seja, havia, mesmo após a queda, havia a possibilidade do homem ser alguém temente a Deus. Entende? Havia a possibilidade de ser temente a Deus. Então, você tem lá os filhos de Caim, que eu não sei como é que ele arrumou essa treta, mas são 900 e poucos anos, filhão. Ele deve ter agarrado alguém ali, passou o cerol. Então, a gente percebe que a vinda de Cristo, a próxima vinda, só pode ser na nuvem, porque eu sempre falo isso, cara, a nuvem é literal. Jesus, quando estava subindo aos céus, dois anjos testemunharam que ele viria da mesma forma. Então, Jesus só pode voltar de novo da maneira que é esse texto aqui, dele com os seus anjos, nas nuvens. Jesus voltou à Terra antes desse tipo, depois de glorificado, Jesus voltou à Terra. Tem aquela palavra lá aquela passagem lá que os discípulos estão pregando, estão pescando, e João vê Jesus lá na areia e fala assim: é o Senhor. Aí Pedro parece que estava sem roupa, né? Pulou na água e foram lá e comeu pão e peixe junto com eles. Isso depois de muito tempo. Aí Jesus começa a narrativa para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas e tal.
E aí ali ele profetiza como Pedro ia morrer de cruz, né? Ia morrer crucificado. Quando fores velho, te vestirão e te levarão para onde não queres. E diz o texto que isso simbolizava o tipo de morte que Pedro iria glorificar o Senhor. Então tem essas narrativas ali que precisa ser estudado. Mas a vinda nas nuvens é somente, já tá escrito no Apocalipse, que não pode ser retirado nem posto nada, revelado por Deus a Jesus Cristo, por Jesus Cristo ao seu anjo, para o seu anjo, para João, que é mais ou menos isso aí, que ele vai voltar exatamente no momento em que o anticristo estiver destruindo tudo, né? Matando pessoas, decapitando pessoas, e ele vem para matar esse anticristo, né? Para destruir com o sopro de sua boca. Aí conecta esse texto com a fala de Paulo, porque quando Jesus vier, o que vai acontecer? Os mortos no Senhor ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão trasladados e subirão junto para estarem sempre com o Senhor. Tanto os mortos no Senhor quanto esses daí. E os demais mortos não ressuscitarão. Por quê? Porque ainda o mundo vai continuar ainda. Jesus vai estar 1000 anos aqui, aprisiona Satanás, e vão ser 1000 anos que ele vai reinar. E aparentemente os decapitados que estão citados lá por conta do testemunho, né, daquela época lá, vão reviver, ou seja, eles foram mortos pelo sistema da besta, eles vão reviver e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Os que estiverem vivos e os mortos que ressuscitaram, que vão estar para sempre com o Senhor, possivelmente também, se vão estar para sempre com o Senhor, possivelmente vão reinar o milênio também. Não sei como é que vai ser. Mas talvez reine com o corpo modificado. Porque esses decapitados, eles também vão ter o corpo modificado, porque diz que eles não passarão pela segunda morte. Então a diferença lá, para vocês entenderem, entre inferno e lago de fogo, é que muita gente gosta de debater o inferno e dizer que o inferno não existe. Mas quando chega no lago de fogo, toda a teologia cai por terra, porque sobre ele é a segunda morte, né? É lago de fogo que arde em enxofre, lago de fogo em enxofre, lago de fogo que arde em enxofre. Tem especificações, ela é a segunda morte, até o inferno e a morte serão lançados ali, porque dá a ideia de que tem gente que já está em condenação, mas não é condenação final. Mas quando vier o dia do julgamento, vão ser lançados sempre para dentro desse lago de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes para todo sempre. Um lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos. E como é que você diz que Satanás e os demônios não existem? Os únicos seres que existem espiritualmente, que a Bíblia apoia, que são do mal, é Satanás e seus anjos, a besta e o falso profeta. Inclusive a besta e o falso profeta serão lançados vivos lá dentro. O texto é bem claro. Você tem que pegar esse conjunto de informações e você estudar a Bíblia. Toma vergonha, estuda. E ao invés de ir para os debates e ficar assim, caçando coisas, não. Isso aqui são coisas fáceis de entender. Você pode pesquisar e vai estar aí. Talvez não esteja tudo assim da forma que eu estou colocando, mas são palavras que estão na palavra de Deus, que você pode pesquisar e você vai achar, né? Que estão sendo aplicadas de uma maneira legal de entender, né? Que muita gente aceita esse tipo de argumentação, porque está lá no texto. Tá? Então, por que eu vejo que existe uma condenação? Porque a morte e o inferno vão ser lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, exatamente quando aqueles mortos que não ressuscitaram lá na época do arrebatamento, que são os ímpios, quando esses forem julgados, isso vai ser lá no finalzinho, né? Quando forem julgados. E ali não existe mais razão para eles voltarem para o além ali, e nem para o lugar de condenação onde eles estavam. Então tem gente que morreu, não ficou nesse lugar, e tem gente que realmente foi, deve ser gente muito ruim, que já foi direto para um lugar de condenação, mas não era ainda a condenação final. Eles vão ser jogados no lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos, porque o lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e seus anjos. E a Bíblia não dizia que ia cair mais gente lá, mas só que o Apocalipse revela que a besta e o falso profeta são lançados vivos lá dentro, vivos, possivelmente são seres humanos, né? E também que os que não estiverem no livro da vida do Cordeiro foram lançados para lá para dentro também. Ou seja, já tinha uma condenação aqui, né? Talvez por não ter passado pelo juízo, poderiam ter tido alguma
Forma de escapar, não sei. Não sei se existia a forma de escapar, eu acho que não, porque já estavam condenados em sua morte, é o que eu entendo ali. É um lugar de sofrimento porque a gente tira a ideia que Pedro fala assim: se Deus não poupou a anjos, não vai poupar a homem. Não pense que Deus vai poupar o ser humano, jamais, porque Deus não poupou os anjos. Os anjos que ele fala é os que seguiram Satanás, que eu não chamo de Lúcifer porque não tem essa palavra na Bíblia. Então Deus não poupou a eles, que são criaturas também, mas que seguiram o mal e se perderam, né? E eles já estão no lugar de condenação. Quando você lê os textos do Novo Testamento, os demônios não querem sair daquele homem, o endemoniado lá eu acho que é o Gadareno. Eles clamam para ir para os porcos, né? Para o corpo dos porcos, porque que eles não querem sair do homem. Porque o texto está revelando que eles andam por lugares áridos e não encontram repouso. Então, no lugar, tu vê que o desespero deles vieram de nos atormentar antes da hora. Eu sei que tu é o filho, o ungido de Deus, né? Então eles têm um medo, eles sabem que estão condenados, eles entendem isso. Da mesma forma que Satanás, quando tentou Jesus, citou o Salmo lá, o Salmo 91, atira-te daqui abaixo, darás ordem aos teus anjos. Eles entendem que eles estão condenados. Eles sabem que o fim deles não tem volta, entendeu? Então, o que eles vão fazer é o máximo de maldade possível, que eles vão atacar Deus dessa forma. O ódio deles por Deus reflete em nós e Jesus quer nos proteger. E vocês às vezes não entendem isso. Você tem passagem bíblica onde uma criança estava endemoniada. Jesus fala para o pai do menino: desde quando acontece isso? O pai desde a infância. E o demônio joga na água e no fogo para o matar. Nos ajuda. Se pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Entende? Um homem desesperado, porque ele não tinha paz. Como é que um pai vai ter paz se o filho, toda hora o demônio vem, faz ele ficar mudo, faz ele ficar surdo, tu grita, a criança não escuta, a criança está em perigo, ela não atende, a criança está em perigo, não consegue gritar para te chamar. O demônio fazia de tudo para matar aquela criança, convulsionava ela. O desespero total. E o pai foi aos discípulos, não conseguiram expulsar, porque aquele tipo de demônio, depois Jesus explica, que só saía com jejum e oração, ou seja, é uma categoria muito mais forte, né? E Jesus está falando de coisas espirituais e o ser humano fica aqui, ó, sem entender nada. Por quê? Por causa dessas bobeiras. Porque fica olhando, a igreja só tem ladrão, a igreja não sei o quê, os irmãos fazem isso aqui. Irmão, a Bíblia não tem nada a ver com as nossas atitudes. A Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus ali. Eu digo contém porque tem coisas que o homem fala, e tem coisas que Deus, quando Deus manda o profeta falar, ele fala o nome de Deus, são a palavra de Deus, que vai acontecer. Não tem chance de não acontecer. Isso é a palavra de Deus. Agora, o restante são homens inspirados por Deus que falam, mas falam conceitos de acordo com a verdade, de acordo com o Espírito Santo. Então, o que vocês precisam entender é, pare de olhar para isso tudo aí, e ouça, porque a fé vem pela pregação. E aí você mesmo vai tomar suas conclusões. Você mesmo vai começar a entender. Por quê? Porque se você não foi iluminado no seu intelecto espiritual, você ainda não consegue enxergar isso. Não adianta eu ficar debatendo com as pessoas, não adianta. Porque é Deus que vai abrir aquele entendimento. O meu trabalho é mostrar que isso existe. Revelar que isso existe, que são segredos espirituais. O restante, quem vai capturar isso, pega essa informação, joga ali. Isaías 55:11, a palavra de Deus nunca volta vazia. Né? E é isso aí.